Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 6, vamos ler. Aperta o teu cinto aí que hoje nós vamos voar, para a glória de Deus. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. E Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Amém? Então nós estamos vindo na árvore genealógica. Bota o versículo 17 para mim, Leozinho. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações, desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é o seguinte: que de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até os deportados para a Babilônia, 14 gerações. E da deportação da Babilônia até o Messias, até Jesus Cristo, mais 14 gerações. E nós vamos falar de todas elas, se o Senhor não voltar antes. Amém? Amém? Então hoje nós estamos sobre Davi. E eu falei que tiveram alguns homens que pouco se fala sobre eles na Bíblia, né? Mas tem outros que a Bíblia fala muito a seu respeito. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. Pai amado, Pai querido, graças te damos neste dia. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como também ela é no céu. Derrama sobre nós nesta noite uma graça especial. Rasga os céus diante de nós e leva, meu Pai, a nossa mente cativa ao teu altar, para que possamos entender as coisas do céu. A minha oração, Deus, é que o Senhor não permita que eu venha atrapalhar alguma coisa nesta noite, mas que o teu Espírito, através dos meus lábios, me tome neste altar como uma ferramenta tua, me gasta por completo neste dia, e fala com o teu povo tudo aquilo que é o teu recado para a tua igreja neste tempo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Semana passada, quem esteve aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas. Nós falamos até o capítulo 21, falamos sobre Doeg, lembra aqui? Lembra no final que Davi, ele foge de Saul, ele vai até o sacerdote Ameleque, né? Ali em Nobe, ele chega lá, ele estava com muita fome, ele come os pães sagrados, né? Os pães que faziam parte do tabernáculo, ele come aqueles pães e tal, e aí ele sai de lá, Ameleque dá a espada de Golias para Davi, Davi foge. Aí um homem chamado Doeg vê essa cena, conta para Saul o que aconteceu. Saul fica revoltado, pega os seus homens, vai até o sacerdote Ameleque, chega lá, está ele, um monte de sacerdotes junto, ele manda os seus homens matar os sacerdotes. Os seus homens não querem tocar nos sacerdotes, porque um homem que de fato conhece as escrituras não toca em sacerdotes. Mas a Bíblia diz que Doeg estava do lado, e como Saul viu que seus homens recusaram matar os sacerdotes, ele manda Doeg vai lá e mata um monte de homens naquela noite. A notícia, vem um jovem chamado Abiatar, repete comigo, Abiatar. Quem é Abiatar, pastor? É filho de Ameleque, sacerdote. Ele foge até Davi, ele conta para Davi o que aconteceu. Davi lembra que tinha visto Doeg, e Davi fica chateado com aquela situação toda, fica triste porque ele viu o seu amigo ali, sacerdote, sendo mortos por sua causa. A ira de Saul era muito grande. Aí no capítulo 22, a gente começa agora, capítulo 22, Davi vai para dentro de uma caverna que é conhecida como caverna de Adulão. Davi, fugindo de Saul, ele vai para dentro dessa caverna, e a Bíblia diz que todos os homens endividados, os malfeitores, homens que a sociedade rejeitavam, a pior espécie que você pode imaginar nos dias de hoje, se eu pudesse relatar hoje, eu chamaria os cracudos, os viciados, os maconheiros, os cheiradores, tudo de ruim, os ladrões, toda essa galera
nos dias de hoje, vão para dentro de uma caverna e vão lá ter com Davi. A família de Davi, o pai e a sua mãe também vão ter com ele, vão para dentro de uma caverna, e a Bíblia, é claro, ela diz que Davi se fez chefe sobre eles. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Quando você vai ler na sua casa com calma, 1 Samuel e 2 Samuel, a história de Davi, você vai ver que Davi, ele conseguiu colocar no coração daqueles homens uma fidelidade pela sua vida tão grande, a ponto daqueles homens darem a sua própria vida por Davi. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas eu falei aqui na semana passada que tem um momento em que Davi tem vontade de beber das águas das fontes de Belém, porque eram águas maravilhosas, uma água saudável, uma água boa. Davi está com seus homens ali passando um momento difícil, ele fala assim, quem me dera beber das fontes de Belém. Aqueles 3 homens de Davi, os 3 valentes de Davi, eles saem, vão até o arraial dos inimigos dos filisteus, chegam lá, eles pegam água da fonte de Belém e traz para Davi. Eu fico imaginando Davi pegando a garrafa, né, o cantil, olhando para aquela água, olhando, meu Deus, que vontade de beber essa água. Ele abre a tampinha, ele joga a água toda fora. Aqueles homens não entendem nada. Como é que pode, Davi? Você diz que quer beber da água, a gente dá a nossa vida, oferece a nossa vida em sacrifício, traz a água para você e você agora joga a água fora. Aí Davi começa a dizer o seguinte: eu jamais beberia uma água que pudesse custar sangue inocente. Então Davi, ele era esse cara. Davi, ele fazia cada coisa que as pessoas ficavam surpresas. Davi estava implantando no coração daqueles homens o seguinte: olha, eu jamais beberia uma água que você pudesse ser morto por minha causa. Então aqueles caras viam a fidelidade no coração de Davi, e Davi via a fidelidade no coração deles, e ali eles faziam uma aliança. A Bíblia inteira fala sobre aliança. Repete comigo: aliança. Quando a gente vai ver uma aliança, eu falei algumas vezes aqui, a aliança ela não tem começo e ela não tem fim. A aliança, ela é redonda, ela é exatamente para mostrar. Quando eu coloco uma aliança na mão esquerda, eu estou dizendo para as mulheres na rua que olham para mim, que eu tenho um compromisso com uma outra mulher. Eu tenho uma aliança com uma outra mulher, mas não uma aliança no dedo, eu tenho uma aliança no espírito. E é essa aliança que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Muito mais do que carregar um bambolê no dedo, é nós carregarmos um sentimento, algo cravado no nosso coração. Por isso, quando você se une a uma mulher, a Bíblia diz que já não são mais 2, mas se torna uma só carne, e tudo que é único não pode separar. Por isso que quando separa é como se fosse uma amputação. Quando um casal se separa é como se estivesse arrancando o braço de um e a perna do outro. Não tem como ter uma separação e os dois ficarem bem, não existe. É uma amputação, porque você não pode separar o que é único. Você está comigo aí? Então Davi, ele era esse cara, e na caverna de Adulão, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando ele ensinando aqueles homens a orar. Eu fico imaginando, de manhã cedo acordando, ele falou assim: dobra o joelhinho aí, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Não, Davi, nós somos homens de guerra. Eu falei: pois é, mas antes de você guerrear na terra, você tem que guerrear no céu. Eu fico imaginando Davi fazendo aqueles homens adorar e rasgando o coração para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Meu Deus, tu pode tirar tudo de mim, mas não tira de mim o teu espírito. Eu fico vendo aqueles homens olhando para Davi, vendo o amor de Davi pelo Senhor. E Deus é testemunha do que eu vou dizer isso. O que eu tenho falado com os homens desta casa é que eles não sejam meus imitadores, mas que eles possam, através do amor que eu tenho por Cristo, se apaixonar cada dia mais por Jesus. O desejo do meu coração é que os homens desta casa e as mulheres deste lugar sejam apaixonados por Jesus. Eu hoje estava tomando banho e eu estava ali no meu momento com o Senhor, e eu comecei a pensar, eu falei: cara, eu acho que eu vou escrever um livro. E eu falei: e nesse livro, no final, eu vou deixar uma mensagem, porque todos nós um dia sairemos da terra, amém? A gente não sabe o nosso dia. E eu fiquei pensando, no final do livro eu vou dizer: de tudo que você aprendeu comigo, por favor, nunca deixe de amar ao Senhor. Porque quem ama o Senhor faz sacrifício por Ele. Só se sacrifica por alguém quem ama. Quem não ama, quem não tem sentimento, quem não tem relacionamento, não entrega a sua vida. Se eu chegar para você hoje e falar assim: você dá a tua vida pelo fulano? Talvez você pense 2 vezes. Mas se eu perguntar para você: você dá a sua vida pelo seu filho? Aonde que eu tenho que me jogar? Sim ou não?
Claro que sim. Porque você tem uma aliança com Ele. Ainda mais, normalmente, quando o filho é pequeno, você sabe que ele não tem condições de se defender sozinho. Então, aí você toma a defesa dele. E esse é o nível de relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus não quer que nós possamos enxergá-lo como um Deus de barba, que está sentado num trono, no céu, e que dá ordem, e se relaciona conosco através de ordem. Não, não, isso não é um Deus, isso é um carrasco. Deus quer nos revelar que Ele é um Pai que está sentado num trono de glória e que Ele deixou o seu Espírito na terra, que o tempo todo geme com gemidos inexprimíveis, para que possamos ter um relacionamento íntimo com Ele. E na hora que nós chorarmos, Ele chora conosco. Na hora que nós sorrirmos, Ele sorri conosco. Na hora que nós estivermos de fato fazendo aquilo que agrada o seu coração, Ele lá no céu vira para os seus anjos e fala assim: ó, é o meu filho. Você está aí? Davi ensinava isso para esses caras. A Bíblia não diz, eu tenho certeza que Davi ensinava, porque ninguém entrega a vida por alguém se não for grato de alguma coisa. Então Davi, ele era esse cara. E esses caras, em 1 Samuel 22, eles se apaixonam por Davi, não pelo fato de Davi ser alguém, mas pelo amor que Davi tinha por Deus. E aí no capítulo 24, a Bíblia diz que morre o profeta Samuel. 24 ou 25? Deixa eu ver aqui. 25. Capítulo 25, capítulo 24, Davi, ele vai para dentro de uma caverna. A Bíblia diz que Saul quer matar ele de qualquer jeito. Aí Saul entra para aliviar o vento. Davi está dentro da caverna com seus homens. E quem já andou ali no deserto de En-Gedi? Quem foi para Israel comigo? Levanta a mão. Lembra o deserto de En-Gedi que nós andamos? Várias cavernas. A Bíblia diz que uma daquelas cavernas, Davi estava lá dentro da caverna com seus homens. Aí Saul estava apertado, quer aliviar o vento. Aí ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, os homens de Davi falam assim: chegou a hora, Deus entregou Saul nas tuas mãos, mata ele agora. Ele quer te matar, mata ele agora. E o que eu acho interessante, Ricardo, o que eu acho interessante é que Davi, ele podia pensar o seguinte: é verdade, Saul quer me matar, agora é a hora de eu matar Saul e eu assumir o trono, porque Davi já havia sido ungido rei. Amém? Capítulo 16, Davi tinha 17 anos, foi assumido rei, foi ungido rei. Davi agora está crescendo, fugindo de Saul. Ele ainda não assume o trono. Ele recebeu a unção, o Espírito de Deus está com ele, mas ele não assume o trono. E agora um homem perseguindo Davi, para tirar de Davi aquilo que Deus entregou para ele. Ninguém vai roubar aquilo que Deus entregou para você. Ninguém rouba. Por isso as pessoas, eu falei que semana passada, o problema do invejoso é que ele não quer um carro igual ao teu, ele quer o teu carro. Ele quer as tuas coisas, mas aquilo que Deus te dá, ele pode até desejar, mas ele vai desejar e vai morrer desejando, porque ele nunca vai alcançar aquilo que você tem. Se Deus te deu, ninguém te toma. Agora, se não foi Deus, provavelmente você vai perder. Por isso nós temos que estar no lugar certo. Eu carrego uma frase no meu coração e eu não esqueço essa frase. Eu ouvi uma vez numa pregação e nunca mais esqueci. A pior coisa que existe na vida de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não o chamou para fazer. Eu vou repetir: a pior coisa que existe na vida de um homem é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não o chamou para fazer. Pastor, mas está dando certo, mas Deus está no negócio? Não, então esquece. É tempo determinado, para começar e para acabar. Agora, pastor, está mais ou menos, mas Deus está no negócio? Tá, pode, aguarda que daqui a pouco as coisas mudam. Se ele está no negócio, ele vai resolver. Vale a pena nós lembrarmos que 1 Samuel 17... Golias, na verdade, Golias foi o gigante que promoveu Davi ao trono. Amém? Davi não assumiu o trono naquele momento, mas Davi foi promovido diante de todo Israel através de um desafio grande chamado Golias. Então todas as vezes que você estiver diante de um desafio, não ache que aquele desafio é para te destruir, mas na verdade é para te promover. Porque você só vai ser promovido diante de um grande desafio. Os desafios, quando chegam, a gente derruba os desafios. Esses desafios nos colocam no outro patamar. Então todo gigante que se levanta, ele se levanta para te promover. Mas aí no capítulo 24, quando Davi está dentro da caverna, Saul entra, aí os homens: mata ele, mata ele. Aí ele pega a espada e ele corta um pedaço do vestido de Saul. Ele, quando corta, diz a Bíblia que ele chora, ele se arrepende de ter cortado um pedaço da orla. Ele chora, e aí ele começa a dizer o seguinte: como eu poderia tocar no ungido de Deus? É Deus quem o justifica. Davi sabia que para ele assumir o trono, se foi Deus que prometeu o trono para ele,
Juliano, se Deus prometeu o trono para ele, ele não precisava matar Saul para assumir o trono. Se Deus disse que ele ia ser rei, era questão de tempo ele assumir o trono. O grande problema nosso é que nós queremos chegar nos lugares mais rápido que o tempo certo. Não, Deus está demorando. Não, Deus não está demorando, Deus está no tempo certo. Você que está apressado demais. Deus não atrasa. Deus nunca atrasa. Deus estava deixando Davi passar por todas as adversidades. Deus estava deixando Davi passar por todos os processos, porque um rei de verdade, ele só vai conseguir julgar as causas do povo se ele entender o que o povo sofre. Você está aí? Hoje eu entendo tudo que eu vivi na minha vida. Hoje eu entendo tudo. Perdi minha mãe no assalto de 2001, mataram a minha mãe. Eu falei, a minha vida acabou. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu te sirvo, por que minha mãe foi embora desse jeito? O desejo da minha mãe, ela dizia que eu ia ser um pastor. Eu nunca imaginei de ser um pastor. A minha mãe nunca me viu no altar pregando. E eu, durante muito tempo, a minha esposa está que me deixa mentir, Dia das Mães, para mim era um dia muito triste. Todo Dia das Mães eu chorava. Até que um dia minha esposa, muito sábia, falou assim, Léo, deixa eu falar uma coisa com você. Eu sei que você sente falta dela, mas quando você fica assim, os nossos filhos não entendem que data é essa. Virou uma chave. E agora, Dia das Mães, eu percebo que eu não posso pegar os meus sentimentos e os meus sentimentos matarem os sentimentos dos meus filhos. Você está comigo aí? Eu entendi através da sabedoria que Deus deu para ela que eu não podia matar os sentimentos dos meus filhos. E agora no Dia das Mães eu saio com eles para comprar presente para ela e a gente fica junto. Sinto falta? Claro que sinto. Mas a gente não pode viver de passado. O passado não foi feito para nos matar, o passado foi feito para nos forjar. Foram tantas lutas, tantas adversidades, que hoje não é qualquer vento que me derruba. Hoje tem que ser um vento muito forte, e mesmo sendo muito forte, eu vou até o chão e eu volto, mas eu não quebro. Porque o Senhor é comigo. E não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Porque quando Deus escolhe alguém na terra para fazer uma coisa, essa coisa só não vai dar certo se esse alguém não responder aquilo que Deus chamou. Porque se esse alguém responder o chamado de Deus, é certo, vai dar certo. Então Davi, ele se arrepende, ele não corta a orla. Aí ele chega para Saul e fala assim, Saul, eu sou como uma pulga, você está me procurando. Mais da frente ele diz isso, você está me procurando, eu sou como uma pulga para você, eu não vou fazer nada para você, eu não fiz nada, eu não tenho nada contra você, você me persegue. Aí Saul no primeiro momento se arrepende e tal, mas depois faz tudo de novo. Capítulo 25, o profeta Samuel morre, ele é enterrado ali em Ramá, sua cidade. Davi agora está com fome, Davi manda os seus homens ir até um lugar chamado Monte Carmelo. Repete comigo, Monte Carmelo. No Monte Carmelo morava um homem chamado Nabal, esposo de uma mulher chamada Abigail. Davi manda os seus homens ir lá buscar comida e trazer comida para ele, que eles estavam com fome. A Bíblia diz que quando os homens de Davi chegam lá, a Bíblia é interessante que a Bíblia diz que Nabal era filho de Belial, era um endemoniado. Um endemoniado, Souza. Ele era um endemoniado. Quando ele chega lá, ele fala assim, quem é Davi? Ele começa a não dar a mínima para Davi, e ele manda os homens irem embora. Os homens de Davi voltam e trazem o recado. Davi fica irado, Davi pega os homens, desce com a certeza de que ia matar Nabal, e tudo que era de Nabal ia saquear tudo. Davi desce, vai indo para o Carmelo, com a certeza de que ele ia acabar com tudo. Quando um homem tem uma mulher prudente do lado, uma mulher edificadora, uma mulher que fala em provérbios, né? Uma mulher que realmente traga um conteúdo para a sua vida, esse homem tem tudo. A Bíblia diz que quem encontra uma mulher virtuosa, encontrou um tesouro. Abigail, quando percebe que acontece aquilo, Abigail começa a preparar uma comida maravilhosa, manda os homens preparar os animais, ela vai ao encontro de Davi. Quando Davi vai chegando no Carmelo, ela encontra com Davi no meio do caminho, ela se prostra diante do rei, ela pede perdão, ela pede desculpa por tudo que Nabal havia feito. Davi olha para ela e fala assim, cara, você é uma mulher virtuosa, por tua causa eu não vou destruir tudo. Davi pega a comida, vai embora com seus homens. A Bíblia diz que naquela noite, naquele dia, quando Abigail chega em casa, Nabal estava bêbado. No dia seguinte, quando ele acorda, ela conta tudo aquilo para ele que Davi falou. Ele fica paralisado, ele fica ali durante 10 dias. E aí no 10º dia, a Bíblia diz que o Senhor vai lá e mata Nabal.
Porque todo homem mau que não entende os projetos de Deus, em algum momento da sua vida ele vai ser paralisado. Quando Davi escuta, fica sabendo da notícia, Davi manda os seus homens buscar Abigail e trazer Abigail para ser sua mulher. Aí no capítulo 26, se não me falha a memória, mais uma vez Saul tenta de novo pegar Davi, vai atrás de Davi, Davi foge, Davi se esconde, Deus entrega de novo Saul nas mãos de Davi, Davi não mata Saul pela segunda vez. Davi sabia que ele não precisava matar Saul para assumir o trono. Isso eu acho lindo, porque Davi sabia que era só esperar em Deus. Coloca para mim o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. As solteiras da igreja, levanta a mão. Levanta a mão, fica com vergonha, levanta a mão. Os solteiros também, levanta a mão. Ninguém levanta a mão aí, vai ficar tudo encalhado, hein? Ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. É só você clamar que o Senhor vai te dar. Amém? Mas não se precipite. Pior do que estar demorando para casar é casar errado. Pega isso no teu coração. Pior do que demorar para casar é casar errado. Essa é a maior decisão na vida de um ser humano, é casamento. Casamento, você está escolhendo uma pessoa para entrar numa sociedade contigo para o resto da vida. É porque o ser humano, ele não está acostumado a ler as escrituras, porque se ele lesse, ele pensava 10 vezes antes de separar. A minha Bíblia, igual a tua, diz que só existe uma forma de separação, através do adultério. Mas por causa da dureza do coração do homem, foi dado carta de divórcio. Você está aí comigo ou não? Glória a Deus e aleluia. Então Davi, ele mais uma vez, ele não mata Saul, porque ele sabia que ele não precisava matar Saul para assumir o trono. Era questão de tempo Deus ia entregar para ele. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Tudo que Deus prometeu para mim e para você, eu e você podemos até esquecer daquilo que Ele prometeu, mas Ele não se esquece nunca. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu quero adiantar um pouquinho mais. Capítulo 28, Davi vai até o rei Aquis, até 29, 28, 29, por ali. Davi vai até o rei Aquis. Quem é o rei Aquis, pastor? O rei dos filisteus. Ué, pastor, mas os filisteus não são inimigos de Israel? Exatamente. Como Davi estava fugindo de Saul, ali na terra de Israel, e Saul estava volta e meia cercando ele, Davi já não aguentava mais fugir. Então o que Davi resolve fazer? Davi resolve fugir para o arraial do inimigo. Então Davi agora sai de Israel e vai lá para a terra dos filisteus. Então Davi agora está lá com o rei Aquis. Ele começa no primeiro momento se fingir de mongoloide, começa a babar, começa a dizer que é louco e tal, até que depois ele fala assim: não, eu estou aqui para poder servir você. Aí Aquis no primeiro momento fica meio desconfiado, mas Davi começa a guerrear as suas guerras. Davi vai lutar em favor dos filisteus contra outros exércitos. Davi vai vencendo as batalhas. O rei Aquis começa a perceber que Davi é fiel e tal, e o rei Aquis dá uma cidade para Davi morar, chamada Ziclag. Repete comigo, Ziclag. Davi mora ali com o seu povo, com a sua família, com o seu exército. Davi, vale a pena lembrar que ele na caverna de Adulão, ele tinha 400 homens, amém? E depois desses 400 se transformou em 600 homens. Era o exército de Davi. Então Davi, ele agora tem uma guerra dos filisteus contra o povo de Israel. Davi chega lá para quem e fala assim: meu rei, eu vou lutar por você. Davi então agora, isso que eu acho lindo, porque isso é para a gente refletir como povo de Deus. Davi, ele foi levantado por Deus para ser rei em Israel. Só que agora ele está servindo o rei dos filisteus. Davi está fazendo algo diferente daquilo que Deus nos chamou para fazer. E Davi, ele ia para a guerra, ele estava convicto que ele ia para a guerra e ia lutar contra Saul. O rei Aquis deseja que ele vá para a guerra, mas os homens de Aquis não aceitam e falam para o rei que não vão para a guerra se Davi for com eles. E o que eu entendo com isso? Muitas vezes eu e você tomamos decisões contrárias àquilo que Deus tem para nós. Mas às vezes não, Deus é tão bom que Deus muitas vezes, Ele permite que alguém venha impedir a gente de fazer alguma coisa contrária àquilo que Ele tem para nós. Você está aí?
Tem coisas que a gente vai tomar uma decisão, aí vem alguém na nossa vida e nos impede de tomar. E às vezes a gente não entende por que impediu, mas na verdade esse alguém está sendo instrumento de Deus para nos impedir, para não desagradar aquilo que Deus prometeu para a gente lá atrás. É porque a gente esquece, mas Deus não esquece. Então Davi agora é impedido de ir para a guerra. Aí os filisteus vão lutar contra o povo de Israel. O povo de Israel vai para a frente de batalha, os filisteus também vêm. E aí o rei fala assim: Davi, pega os seus homens e vai para a cidade de Ziclag descansar um pouco. Davi vai todo feliz para Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, você conhece a história, 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz que a cidade de Ziclag está completamente destruída. Por que eu estou te contando isso tudo? Porque nós estamos falando do rei Davi, amém? Falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez e assim sucessivamente. E agora estamos em Davi. Eu quero te contar um pedaço da história de Davi, para que nós possamos entender de fato quem é Davi. 1 Samuel capítulo 30, ele chega em Ziclag. Quando chega em Ziclag, a Ziclag toda destruída. Os homens que Davi tinha levantado, que tinha ensinado eles a adorarem a Deus, agora eles viram as suas esposas, os seus filhos sendo levados cativos. Tudo que eles tinham tinha sido roubado. E os mesmos homens que Davi honrou, agora são os homens que querem matar Davi. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas vezes, pessoas que nós ajudamos vão virar as costas para nós, não porque elas são ruins, mas simplesmente porque elas não entenderam o tempo que elas estão vivendo. Eu vou repetir para você. Tem pessoas que muitas vezes vão virar as costas para mim e para você, não porque elas são ruins, mas porque elas não entenderam o tempo que elas estão vivendo. E Davi, ao invés de entrar no tempo deles, Davi entra no tempo de Deus. Davi chega para o sacerdote e fala assim: ei, me dá um éfode. O que é éfode, pastor? Uma estola sacerdotal. Os sacerdotes usavam uma estola sacerdotal com as pedras. Então quando eles iam consultar a Deus, eles tinham que colocar aquela estola sacerdotal e consultar o Senhor. Davi, quando vai consultar o Senhor, ele diz assim: no meio de um furacão, Davi consegue tirar espaço para orar. Você está aí ainda ou não? O grande problema é que quando vem o furacão, a gente quer tomar decisão. Não é tempo de tomar decisão no meio do furacão. No meio do furacão você tem que ir com o joelho no chão, cara no pó, orar e pedir ao Senhor para te dar estratégia para sair desse lugar. Aí Davi ora: Senhor, eu vou atrás dos caras ou eu fico aqui? Deus fala assim: Davi, vai atrás deles, que eu, lê na tua casa, eu vou entregar eles nas tuas mãos. Eu amo essa passagem. Deus não diz que Davi vai matar os caras. Deus fala assim: eu, o Senhor, vou entregar ele nas tuas mãos. Quando ele fala isso, aí Davi fala para os homens: olha gente, não fica nervoso, calma, Deus falou comigo. Isso é muito doido quando fala para alguém, né? Deus falou comigo. Tem uns que acreditam, outros não. Deus falou comigo que nós vamos atrás dos caras e nós vamos pegar tudo de volta. Eles saem, começam atrás dos caras. Quando chega no meio do caminho, no meio não, um pouquinho antes, logo que eles saem, eles encontram um egípcio. Quem tinha invadido Ziclag eram os ismaelitas, eram os amalequitas. Amém? Os amalequitas invadiram Ziclag. Aí agora ele encontra, logo no começo ele encontra um egípcio caído no chão. E a Bíblia é muito linda porque tudo tem um significado. Nada é por um acaso. A Bíblia não diz que Davi encontrou um amalequita. A Bíblia diz que Davi encontrou um egípcio. O que um egípcio estava fazendo numa caravana de amalequitas? E aí quando Davi vê aquele homem caído, Davi pergunta assim: ei, quem é você? A Bíblia diz que Davi dá comida, dá bebida para ele e faz aquele homem restabelecer o seu estado normal. Em outras palavras, Davi cuidou daquele homem. Lembra da passagem do bom samaritano? Lembra? Passa um sacerdote, passa um levita, ninguém dá atenção. Passa o bom samaritano, vê o cara caído, leva para a hospedaria, paga tudo lá no hospital e ainda diz o seguinte: ó, eu estou indo, mas eu vou voltar. Se tiver alguma coisa pendente, depois eu pago de volta. Porque quem é homem de Deus não está preocupado com finanças, está preocupado com vida. Está aí ainda? Então Davi, mas pastor, Davi não tinha que pegar as mulheres deles e os filhos de tudo dele, tinha. Mas Davi entendeu que era necessário cuidar de um homem. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi dava prioridade àquilo que era prioridade para Deus. Davi se preocupava com as coisas de Deus, não com as suas coisas. Para Davi, aquele homem não tinha importância, mas para Deus, ele não era somente um egípcio, mas ele era um ser humano.
Então Davi, ele cuida daquele homem, entendendo que se ele cuidasse daquele homem, era o próprio Senhor cuidando dele. Então quando Davi acaba de cuidar dele, ele fala assim: quem é você? Não, eu estava fazendo parte de uma caravana de amalequitas. Ah, é? E o que eles fizeram? Invadiram uma cidade ali chamada Ziclag. Davi podia ter matado ele. Davi fala assim: você consegue me levar até eles? Ele fala assim: com uma condição, só se você prometer que não vai me devolver para o meu Senhor. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? Tem pessoas que estão presos em lugares que tratam eles como os escravos, e a hora que ele encontra uma família de verdade, ele quer tudo, só não quer voltar para o lugar de onde ele saiu. Eu te levo, mas só se você prometer que não vai me levar de novo para o meu Senhor, não vai me devolver para aquela turma. A verdadeira escravidão do ser humano não são grades. A verdadeira escravidão de um ser humano é a mente. Quando a nossa mente é liberta em Cristo Jesus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Somos livres. Conhecereis a verdade vos? É a verdade vos? Então o que o Senhor tem para mim e para você são coisas muito maiores do que nós imaginamos. Aí Davi resolve ir com aquele homem, e no meio do caminho, quando eles chegam no meio do caminho, tem um riacho, um rio grande. Eles eram 600 homens, lembra? Quando chega no meio do caminho, 200 homens já não aguentam mais caminhar e param no meio do caminho. Está escrito na tua Bíblia. Davi deixa os 200 ali e continua a caminhada com 400 somente. Davi continua perseguindo os caras lá na frente. Eles estavam parados, já tinham acampado em um lugar, já estavam ali se regozijando, comendo. Davi chega com seus homens, já começa a destruir tudo, mata todo mundo, toma tudo de volta. Quando existia uma guerra entre dois povos, o povo vencedor, ele tirava os despojos do povo perdedor. Ele trazia comida, ele trazia animais, trazia tudo, ouro, prata, tudo que o outro tinha. Então Davi, eles matam aqueles homens, traz todos os despojos e volta com todos os despojos. E aí quando eles voltam, eles param de novo no riacho onde os 200 ficaram. Quando eles chegam ali, Davi fala assim: olha, os despojos nós vamos dividir entre o povo. Aí os 400 que foram com o caminho falam assim: não, Davi, eu não concordo de dividir os despojos com os 200 que vieram só até o meio do caminho. Porque toda pessoa avarenta, ela sempre vai pensar nela. Mas toda pessoa de reino não pensa em si, mas pensa nos outros. Está comigo ainda aí? Por isso que quem quer muito, a minha mãe dizia, quem quer muito traz de casa. Eu nunca mais esqueci essa frase. Filho, quem quer muito traz de casa. Dividir também é somar. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muito. A gente não precisa de muito, a gente precisa do suficiente. O suficiente é necessário para nós. Então Davi, quando chega agora, Davi para e fala: não, mas olha só, vocês querem ficar com tudo sozinho, mas o Deus que eu conheço, o Deus que me ensinou, o Deus que fala no meu coração, diz que tudo que é meu é nosso. Por isso que o pão não é meu de cada dia, o pão é: venha a nós o teu, venha a nós, não é venha a mim. Tudo, se você parar para refletir, o reino de Deus é sobre todos, não é sobre um. Não é algo único, é para todos. Mas todos quem? Todos que entendem o que é o reino de Deus. Então Davi, quando volta agora, ele divide os despojos, e aí ele dá mais despojos para os homens que ficaram. E quando a gente vai continuar lendo a história de Davi, a gente mais à frente, capítulo 31, termina 1 Samuel e começa depois 2 Samuel. Aí quando Saul ele morre nessa guerra, né? Tem uma briga entre os filisteus e o povo de Israel. A Bíblia diz que Saul na verdade ele não é morto, ele se suicida. Interessante que quando você vai para 1 Samuel capítulo 9, se eu não me engano, começa a história de Saul. Saul começa no capítulo 11, se não me falha a memória, ele é ungido rei. Ele começa a profetizar no meio dos profetas. Mas depois no final, o final de Saul é sendo morto pela sua própria espada. Um rei que começa profetizando, agora ele morre pela própria espada. Porque todo rei que só pensa em si morre por si próprio.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que entendeu que ele foi chamado por Deus para tomar conta de um povo, de um governo de um povo, para governar um povo. O povo não era dele, o povo era de Deus. Então, todas as vezes que você entender que tudo que você tem não é teu, mas é de Deus, que emprestou para você governar, você vai ser próspero. Mas tudo que você guardar como sendo teu, você tem pena de dar para alguém. Você ainda está aí? Então quando Davi, Saul morre e Davi agora assume o trono. Ele agora, depois de Saul morrer, que ele assume o trono. Lê com calma na tua casa. Ele é ungido com 17 anos, ele assume o trono aos 30. Ele, quando assume o trono agora, Davi é rei somente em Judá. Lembra comigo que a tribo tinha sido dividida, as tribos, lembra? Estamos juntos aqui? Tribo do sul, Jerusalém, amém? E tribo do norte, Samaria. Então Davi agora ele é rei somente da tribo do sul. A tribo do norte era governada por um homem que era filho de Saul, chamado Isbosete, se não me falha a memória. Isbosete, ele é morto por 2 homens, 2 servos dele. Aí Abner agora vai procurar Davi agora, para poder entregar a tribo do norte nas mãos de Davi, para que Davi seja rei sobre todas as coisas, sobre todo o reino de Israel. E aí quando Abner vai lá se encontrar com Davi, Davi recebe ele, e Davi tinha um homem, um comandante chamado Joabe. Repete comigo, Joabe. Joabe tinha saído para uma guerra. Davi recebe Abner no palácio, trata ele bem, faz uma aliança com ele. E Abner fala assim: meu rei, eu vou fazer com que todo Israel esteja debaixo do teu senhorio, do teu comando. Eles apertam a mão, fazem uma aliança. Abner, quando sai dali, chega Joabe. Quando Joabe chega, Joabe fala assim: o que está acontecendo aí? Não, Abner acabou de sair daqui agora. Pastor, o que Abner fez para Joabe? A Bíblia diz que Joabe tinha 2 irmãos, e numa guerra entre a tribo do sul e a tribo do norte, a Bíblia diz que Abner, ele mata, se não me falha a memória, Abissai, que é o irmão de Joabe, que era ligeiro dos pés, diz a Bíblia. Quando ele mata, então Joabe agora, que trabalhava para Davi, ele fica com raiva de Abner e guarda aquele sentimento no coração. Então quando ele chega agora no reino e ele fica sabendo que Abner saiu dali, ele fala assim: não, eu não posso deixar isso em branco. Ele manda os seus homens chamar Abner, dizendo que o rei quer falar com ele novamente. Quando os homens vão lá falar com Abner e trazer Abner de volta, a Bíblia diz que Joabe chama Abner num canto, pega um punhal e enfia na lateral da costela e mata Abner. A notícia chega nos ouvidos de Davi. Davi fica revoltado, Davi chora. Todo Israel chorou, porque o que Davi estava dizendo é o seguinte: se você ler com calma, o que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte: Deus havia prometido para Davi que daria o reino de Israel para ele. Agora um homem que era homem de confiança dele estraga todo o projeto por causa de um sentimento pessoal que ele carregava no coração. Por isso eu quero pedir para a igreja, em nome de Jesus, não seja atraído pelos seus sentimentos. Existe um projeto de Deus para tu e para a minha vida, e muitas vezes nós saímos do projeto porque deixamos os sentimentos tomar conta do nosso coração. Quando uma pessoa sai da igreja, e ela normalmente sai da igreja magoado com a igreja. Por que ela diz que sai magoado com a igreja? Porque ela sabe que não pode se magoar com Deus, então ela tem que encontrar um culpado. Então o culpado é a igreja. As pessoas, elas estão fugindo dos seus processos, porque elas muitas vezes não aguentam passar na prensa. Prensa é lugar para gente forte. Prensa é lugar para pegar o melhor óleo. O melhor óleo é aquele que sai por último. É quando você está esmagado, você acha que não dá mais, e o Senhor vai lá e te aperta um pouquinho mais e arranca tudo de você. Esse é o melhor óleo que existe. E quando esse óleo ele sai de você, esse óleo é puro, é o óleo que trata. Amém? Então quando Davi vê essa cena, Davi fica desesperado, fica revoltado, e aí ele fica chateadíssimo com Joabe. Só que ele não pode trazer Abner de volta. Então aquilo que Deus estava fazendo, que é juntar o reino agora, e Davi ser rei de todas as coisas, o reino continua dividido.
Semana que vem não falte. Eu tenho certeza que semana que vem vai ser algo muito poderoso que Deus vai fazer aqui. Porque semana que vem a gente vai falar de uma coisa que para mim é uma das mensagens mais fortes da Bíblia, que fala sobre a glória de Deus. Davi, depois a gente vai falar isso semana que vem, mas Davi, depois que consegue depois assumir todo o reino de Israel, tanto do sul quanto do norte, Davi agora é rei sobre tudo. E ao invés de Davi ficar feliz, Davi percebe que ele tem tudo, mas ele não tem nada. E aí Davi fala assim: ainda está faltando uma coisa para o meu reino, e aquilo que está faltando agora é o mais importante. 2 Samuel capítulo 6. Começa no 4, mas vai até o 6. Davi entendeu que ele tinha o reino, ele tinha homens, ele tinha o trono, ele tinha coroa, ele tinha ouro, ele tinha tudo. Mas faltava aquilo de mais importante para ele ser um rei de verdade, que era a glória de Deus, a arca da aliança. E aí Davi agora começa um desespero louco para correr atrás da arca. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai perceber que o problema não é ter a arca, mas é como se carrega a arca. O problema não é ter a glória de Deus, mas é como carregar a glória de Deus. A glória de Deus não foi feita para ser colocada em cima de carroça de boi. A glória de Deus foi feita para ser carregada nos ombros de homens. A glória de Deus é algo que a gente não negocia. A glória de Deus a gente não diz para Deus como a gente vai fazer. A glória de Deus precisa ser feita da forma como Ele determinou. Pega a madeira, coloca nos ombros e carrega a arca da aliança no ombro. Mas dói, pastor. Mas é para doer. Porque só pode carregar a arca quem está preparado para carregar. Para carregar a arca tem que estar com as pernas firmes, tem que estar com o punho firme, tem que estar com a mente firme, tem que estar disposto a caminhar no sol, na chuva, em tudo que é lugar e continuar caminhando. Porque quando você entende que não é o que você carrega, mas aquilo que está dentro da arca, que vai penetrando no teu ser, aí as coisas começam a mudar na tua vida. A gente vai falar um pouco disso semana que vem. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas o que me deixa mais impressionado, semana que vem a gente vai falar sobre isso também. Davi foi um dos piores pais na Bíblia, sabia disso? A família de Davi foi uma das mais destruídas da Bíblia. Davi, ele era um homem que ele não conseguiu governar a sua casa, mas governou um povo. O teu primeiro ministério é a tua casa, a tua família. Não tente ser homem de Deus dentro da igreja se você não é homem de Deus na tua casa. Não tente ser mulher de Deus dentro da igreja, mostrando para os outros que você fala em língua e rodopia, se você dentro de casa você não sabe a tua função. Seja mulher de Deus dentro da tua casa, que o teu primeiro ministério é o mais importante na tua vida. Se você entender isso, isso aqui é um extrato de quem você é na tua casa. O diabo tem tentado roubar homens e mulheres de Deus. A gente está muito mais preocupado de mostrar para a igreja quem somos, do que de fato Deus vê verdadeiramente quem somos nós. Por isso fica a frase: não somos, fala alto, não somos, mas somos. Deus ama os verdadeiros. Deus ama os homens imperfeitos, mas de verdade. Davi era esse cara, um vacilão. Mas quando Deus falava com ele, lê com calma na tua casa, ele ia com a cara no pó, ele chorava, e ele não fazia mais o que ele fez da primeira vez. Ele não fazia. Não tem um pecado na Bíblia que Davi cometeu 2 vezes o mesmo pecado. Lê depois com calma. Errou pra caramba, matou, adulterou, só fez bobagem. Eu amo Davi porque eu me identifico com a história de Davi. Graças a Deus eu nunca matei ninguém. Mas eu me identifico com a história de Davi porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele é imperfeito. É um homem cheio de defeitos, mas Davi, ele amava o Senhor como tudo que ele tinha na vida. O Senhor era tudo para ele. Chega um momento no final, e semana que vem a gente vai ver também, ele abandona o trono para deixar o seu filho reinar, e atravessa o vale de Cedron a pé, e vai viver, em outras palavras, igual um mendigo. Ele não tem lugar para morar, mas ele entendeu que o que ele precisava ele tinha. Não era o trono, era o Senhor na vida dele. E isso é muito forte, cara. Que Deus nos abençoe, igreja.
O desejo do meu coração é que eu e você, do fundo do coração, que eu e você cresçamos em Deus, que eu e você aprendamos a ser de verdade, pessoas verdadeiras. Quando você estiver com uma tristeza no coração, não guarde a tristeza no coração, compartilhe com uma pessoa que você conhece e diga que você precisa de ajuda. A pior coisa que tem é quando a gente vai tratar de alguém que o BO já está todo entornado já. Aí é a pior coisa que existe. As pessoas primeiro esperam a família ser destruída para depois pedir ajuda, porque elas estão preocupadas o que a igreja vai pensar dela. Não se preocupa com a igreja não paga a tua conta. Se preocupa com o Senhor. Busca o Senhor, seja verdadeiro com Ele. Quando você precisar de ajuda, rasga o teu coração. A Bíblia diz que o profeta Isaías disse que esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta nós cantarmos canções lindas que o pastor Bruno, pela glória de Deus, ele tem entoado aqui junto com a sua esposa e o grupo. Não adianta nós cantarmos louvores sem entendermos que nós estamos cantando. Deus não nos chamou para sermos cantores. Quando o irmão falou na internet que eu não cantava nada, ele está cheio de razão. Mas uma coisa eu posso dizer para ele e para todos que aqui estão: eu não canto nada, mas o que sai daqui, ó, é muito mais lindo para Deus do que muitas vozes bonitas. Porque Deus não está preocupado com voz bonita, Ele está preocupado com o sentimento do coração. Amém? Deus busca os verdadeiros, não busca os talentosos. Isso a gente tem que entender como igreja. Feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos neste dia. Louvado e entronizado seja o teu nome no nosso meio. Nos ajuda a entender os lugares aonde o Senhor tem para nós. Nos ajuda a mergulhar, meu Deus, nos teus projetos. Muitas vezes as coisas parecem estar demorando, mas nos ajuda, nos alinha com o teu tempo. Não deixa vivermos o tempo, meu Pai, terreno, mas que possamos viver o Kairós de Deus, que possamos mergulhar nas tuas escrituras e entender um pouco mais aquilo que o Senhor tem para nós. Nos permita viver as maravilhas, meu Pai, que o céu determinou para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Leva-nos em paz debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo esteja conosco, nos guardando e nos livrando de todo e qualquer mal. Que nós possamos ter a melhor semana da nossa vida. Que seja um final de semana abençoado, cheio da tua glória e da tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, ó feliz, que Deus te abençoe. Aleluia.